Essa aqui é a reunião de família. E o nosso Pai está aqui. E Ele vai falar com a gente. E Ele vai nos amar nessa noite. Então em Colossenses 3, do 12 ao 14 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos ler todos em voz audível o versículo 14? Vamos lá? Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu errei, gente. Vamos mais uma vez. Já. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Mais uma vez, para você decorar. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, a mensagem dessa noite se chama Arraigados no Amor Fraternal. Um outro versículo que eu quero ler antes de desenvolver, está lá em Provérbios 27, 17, você não precisa abrir, diz assim: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Os dois versículos que bateram como uma estaca no meu coração foram esses. E eu queria tentar casar eles nessa noite. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Assim o homem é o seu amigo. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta dos Colossenses, aos Colossenses, o pessoal de Colossos. E ele, nesse momento, ele vai falar sobre o novo estilo de vida que nós temos, porque nós somos salvos em Jesus, lavados pelo sangue de Jesus, escolhidos por Deus na eternidade, para sermos incomuns. Já falamos no domingo passado. Essa semana a Larissa, lá de Jaraguá, veio falar comigo: pastor, a gente é santo? Eu só mandei aquela respostinha que todo mundo que conversa comigo no chat do Facebook gosta. O que eu fiz? Mandei o dedinho. A gente é santo? Uhum. Só dedinho só. Eu falei, escuta a pregação do domingo passado, eu falei um pouco sobre isso. Domingo passado eu falei sobre isso, que nós somos chamados. Eu não sei, para quem que o sermão do domingo passado está bem vivo na mente? Faz um sinal, assim, que você lembra, senão eu lembro. Algumas pessoas. Ele está bem vivo na minha mente. Acho que eu poderia pregar tudo de novo agora, mas tão vivo que ele está. Mas eu não vou fazer isso como assim. O apóstolo Paulo, ele diz que nós, como eleitos de Deus, está escrito lá na primeira linha: revestimos, pois, como eleitos de Deus. Nós precisamos entender o que é isso. O eleito de Deus. O que significa o eleito de Deus? Isso vem da doutrina da eleição. E a doutrina da eleição diz para nós, é uma doutrina bíblica. Paulo explica ela muito bem lá em Romanos. E ele fala que antes de Deus criar todas as coisas, ele já sabia quem pecaria, quem não pecaria, quem faria o certo, quem faria o errado. E ele sabia que todo mundo ia fazer o errado. Mas ele sabia de tudo, de todos os detalhes. E ele fez uma eleição. Eleições da eternidade. E aí botou a urna lá na mesa redonda, Pai, Filho e Espírito Santo, e eles votaram lá, fez aquele barulhinho. Esse aí. E eles elegeram, foi uma votação dos três. E eles elegeram quem seria resgatado do pecado, da morte, das garras do diabo. E nós fomos eleitos, gente. Você acredita nisso? Apareceu nossa fotinha lá. E aí o pai falou: confirma. É esse mesmo. E Deus nos elegeu, irmãos. Deus nos elegeu. Ele nos escolheu. Ele determinou que nós seríamos da família dele. Ele sabia que nós éramos órfãos, não tínhamos pai. Mas Ele se manifesta como pai para nós. E Jesus deixa de ser o unigênito para ser o primogênito. Porque o unigênito significa o único. Primogênito é o primeiro. Jesus era o único Filho de Deus. E Ele deixa de ser o único para ser o primeiro. Ele é o primogênito
entre muitos irmãos que somos nós. E nós somos eleitos, nós somos povo eleito de Deus, escolhido por Deus, para fazer parte da família dele, irmãos. Você consegue imaginar uma família triste? Não dá para imaginar uma família triste e pensar que esse é um projeto de Deus para nós. Talvez você cresceu na família triste, talvez sua família teve muita dificuldade, e é mais fácil achar família com dificuldade, problema, e dor e falta de amor do que uma família perfeitinha. Essas aí são raras, essas aí são presentes de Deus que a gente encontra por aí na vida raramente. Mas a gente precisa entender que Deus nos elege, Ele nos chama para fazer parte da família dele, e para fazer parte da família dele é para experimentar o amor dele, é para experimentar da santificação. Gente, agora nós temos tudo a ver com Deus, nós somos adotados, nós somos filhos dele. Ele vai cuidar de nós, ele vai derramar em nós o amor dele, ele vai trabalhar o nosso coração para a gente começar a acreditar que ele realmente nos adotou e que ele nos ama, porque um filho adotado tem dificuldade de acreditar no amor do pai que o adotou, e Deus vai trabalhar em nós para colocar em nós o amor dele e abrir os nossos olhos. Ele vai fazer de tudo para abrir os nossos olhos, para que a gente consiga acreditar que nós não estamos mais sozinhos, abandonados nesse mundo, não importa o que aconteça. Não importa quanto tempo eu estou sem ir na igreja, não importa quanto tempo faz que eu não dou o dízimo, não importa, eu sou amado de Deus, Deus não desiste de mim, eu sou eleito dele, a Santíssima Trindade se empenhou pela minha salvação, o Pai elegeu, Jesus encarnou e sofreu a morte. Nós sabemos que o Espírito Santo estava debaixo de Jesus na crucificação, sofrendo o assassinato de Cristo. Em cima estava o Pai, mandando a ira por causa do pecado. O Filho Jesus estava sendo moído pelo Pai, e o Espírito Santo era o altar debaixo dele, sofrendo o peso da ira de Deus. E toda a Trindade nos elegeu, e toda a Trindade investiu em nós, nos resgatou. Irmãos, mas não é só para mudar o nosso comportamento. Nós fomos eleitos por Deus porque Ele quer que nós possamos ter cheiro, aroma, onde a gente passa, a gente possa deixar um perfume, deixar um cheiro forte do amor do Pai. Deus quer imprimir em nós o amor dele, irmãos. Acima de tudo, tem que estar o amor, que é o vínculo da perfeição. E aí Paulo fala sobre uma série de virtudes, ele fala sobre coisas que tem a ver com relacionamentos. Então ele fala assim: vocês são eleitos de Deus, santos e amados. Revestivos, pois. Se você pular o que está entre a vírgula, depois do pois e a outra vírgula, você lê assim: revestivos, pois, de ternos afetos de misericórdia. Misericórdia é o quê? É quando o seu coração fica comovido por causa de alguém que não está bem, não é? Você se sente tocado pela dor de alguém. Isso é misericórdia. Você já ouviu isso? Eu vou repetir: é miséria e cardia. É quando você coloca o teu coração na miséria do outro, quando você sente a dor do outro, quando você sente o sofrimento do outro, você se compadece, você olha e você fala assim: eu quero participar da vida dessa pessoa, porque a vida dela é uma miséria, eu preciso estar junto dela, eu preciso fazer parte, eu preciso entrar no buraco que ela caiu, nem que seja para ficar lá chorando com ela. O meu coração foi arrebatado pela miséria dessa pessoa, eu preciso me envolver. Paulo fala sobre isso, ele fala: então, a primeira coisa, nós temos que ter misericórdia. Segunda coisa, bondade. Bondade é o quê? É a gente tratar com generosidade, a gente tratar com benignidade, com liberalidade os outros. Está falando o quê? De relacionamento de novo. Misericórdia, bondade, humildade também. É para acabar com o egoísmo. É para você parar de se levantar acima dos outros e menos. Nós somos todos iguais aqui. Todos iguais. Ninguém melhor que ninguém. Humildade. Isso vai melhorar o nosso relacionamento. Mansidão, que é uma coisa que eu clamo muito a Deus, e eu vejo Deus mudando minha vida, e a igreja também sabe que Deus tem me mudado demais. Semana eu conversei com o Johnny, e numa reflexão falei: Johnny, eu acho que eu piorei de uns anos pra cá, cara. Eu acho que eu não sou o mesmo cara carinhoso que eu era, o acolhedor que eu era. Ele falou: não, pastor, eu vejo você mudando. Eu falei: o que você acha? Eu falei: pastor, você está mais calmo aí, você era mais irado. Mansidão. E que mais? Longanimidade, paciência, né? Ânimo longo. Tudo isso tem a ver com relacionamento. Paulo está falando sobre relacionamentos aqui.
Ele está falando sobre virtudes que tem a ver com relacionamento. Aí lá o versículo 13. Então o que você tem que fazer? Suportar o outro. Ser suporte para o outro. O que é ser suporte para o outro? Tem um pé de alguma coisa nascendo da parede lá fora. Que eu não sei se é de amoras. Vilmar, nossa especialista. Amora. Obrigado, Vilmar. Louvado seja o nome do Senhor. Está nascendo amora. Gente, cresceu muito rápido aquele pé de amora. E de repente, essa semana eu estava orando lá fora porque estava muito calor. Certo que aqui é fresquinho, mas eu decidi ir lá tomar um sol. E aí eu sentei na cadeira, bem naquele cantinho. A cadeira deve estar lá até agora, é onde eu gosto de colocar a cadeira e orar. E eu estava lá, eu estava orando e todos os ramos e os galinhos do pé de amora estavam assim, ó. E já estava espalhado para o chão. Eu falei, não, gente, tadinha dessa amora, não pode ficar assim. Né? Ela não foi feita para ficar no chão assim. Aí eu pensei, tem que podar, mas tem um jeito especial que eu não sei. Então, deixa eu ter uma ideia aqui fantástica. Aí eu fui de uma ideia fabulosa, peguei uma estrutura de ferro lá, botei de ponta cabeça, encostei e botei os espinhos por cima. Aquilo, não sei o que vai adiantar, mas talvez por algum tempo ela vai crescer para cima. Isso se chama suporte. É isso que é o suporte de uma planta. No interior você vê demais, porque às vezes a vida corrida aqui, o pessoal muito moderno, não dá atenção para as plantas, né? Para a natureza. Mas quando você vai para o interior nas casas, tem uma senhora lá que algum tempo atrás eu fui em Mandaguari na casa dela, tem um tempo de conversa, de oração com ela, e ela tinha sei lá quantas dezenas de flores, ela ia me mostrando tudo. Eu fui orar com ela e ela me mostrando tudo, mostrando. E aí você olha aquela plantinha, aquela flor com aquele toquinho amarrado. Aquilo é um suporte, aquilo lá serve para fazer com que a planta cresça na direção correta. Paulo fala assim, suportai-vos uns aos outros. Você tem que ser suporte na vida do outro. Você tem que fazer aquilo que vai ajudar o outro a crescer para cima. Ajuda o crescimento do outro. Você tem que se envolver na vida do outro. Você tem que participar com aquilo que está acontecendo com o outro. E se tem alguma coisa que você pode fazer, pula lá e seja suporte. Deixa o outro escorar em você, porque o suporte serve disso. A planta escora no suporte. E nós somos chamados para isso. Deixar os outros escorarem em nós. Às vezes é para isso que Jesus nos chamou. Todo mundo quer pregar, cantar no louvor. Mas ninguém quer lavar banheiro. Ninguém quer fazer oração. Ninguém quer fazer uma visita. Ninguém quer lavar uma louça aqui. Mas todo mundo quer uma coisa assim que vai ficar visível. A gente é chamado para ser suporte. E as coisas mais essenciais da nossa caminhada, elas se manifestam de maneira muito simples. Paulo depois vai falar assim, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então a gente vê que Paulo vai falando dos nossos relacionamentos, mas ele remete para aquilo que nós experimentamos com Deus. Irmãos, o problema é que se nós não conhecemos Deus, nós não conseguimos amar as pessoas. Porque o tempo todo, Paulo diz assim, ó, faz com o outro aquilo que Deus fez com você. Se você não sabe o que Deus fez com você, você não vai conseguir amar. Você não vai conseguir servir. Então, a gente precisa buscar o conhecimento de Deus, entendendo que o conhecimento de Deus vai mudar os nossos relacionamentos. Mas aí depois de Paulo falar de tudo isso, ele fala assim, ó gente, acima de tudo isso, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, eu queria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou falar aqui agora. E eu vou dizer algumas coisas que eu já disse outra vez. Porque o que Deus quer saber de nós, não é se a gente chora no louvor, se a gente levanta a mão, ou se a gente tem participado tanto da programação da igreja, se na verdade no nosso coração a gente não respeita os nossos pais, a gente não honra os nossos pais dentro de casa. Se a esposa não se submete ao marido, se o marido não se rebaixa e não se humilha para tentar entender o mundo do filho, porque é um mundo diferente, e às vezes é só general. Se como pastor eu não amo vocês, irmãos, Deus não daria isso, eu faço vocês rirem ou chorarem no domingo, se de segunda a sábado o meu coração não ama vocês, não está inclinado para vocês, ou se pelo menos quando eu percebo que eu não tenho feito isso,
sondando o nosso coração e tentando voltar para a essência. Porque a gente se engana com aquilo que é visível, irmãos. Não adianta a gente vir aqui se a gente não está vivendo o amor. E a gente precisa estar ligado nisso, porque, irmãos, só existem 2 mandamentos que Jesus deixou para nós. Não é fazer culto, mas através de fazer culto, Ele nos leva a conhecer aquilo que vai nos ajudar a cumprir o mandamento. Nosso mandamento não é pregar, fazer louvor. O nosso mandamento é amar as pessoas. Nosso mandamento é dar dízimo. Nosso mandamento não é ficar bonito na igreja. Nós vamos entender isso, nós vamos voltar para a essência. E eu tenho orado nos últimos dias, não para que Deus me dê uma pregação boa, mas para que Deus me dê um coração novo. Deus, eu não preciso de uma pregação nova no domingo que vem. Eu preciso de um coração novo, Deus. Eu não preciso que eu tenha uma performance maravilhosa e eloquência e consiga encaixar as ideias e tenha um tema que chame a atenção das pessoas. Deus, eu preciso amar essa igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque eu posso estar aqui pregando para vocês. Eu adoro pregar, mas eu não amo vocês. O meu coração não ama vocês. E eu quero que você consiga entender isso. Você pode estar fazendo coisas para Deus ou para pessoas, quando que o seu amor por essas pessoas ou por Deus já não existe mais. A gente está fazendo porque a gente aprendeu que assim tem que fazer, ou porque a gente entrou na rotina. Irmãos, não tem pedido para Deus me dar mais inteligência, não tem pedido para Deus me ajudar a ler mais livros, não tem pedido para Deus nada mais do que eu tenho pedido para Deus me dar amor por Ele, me ensinar a amar e me ensinar as pessoas, amar as pessoas. Porque esse é o elo da perfeição, esse é o vínculo da perfeição. Só que o que às vezes acontece com a gente é que os nossos relacionamentos se desgastam. Todo relacionamento, ele está suscetível ao desgaste. Não existe amizade sem desgaste. Só que às vezes, a tristeza no teu coração está desse jeito. Ela está que nem um bolo de lã. Aquele punhado assim. Aquela coisa cheia de nó. E você está tentando achar o fio para você puxar aquilo lá e usar aquele negócio. A sua vida às vezes está daquele jeito, tudo embolado. Você está triste, você está amargurado. Você está desanimado, você está abatido. Você não sabe por quê. Sabe por quê? Porque o seu coração está que nem um bolo de lã, cheio de nó. E tudo o que você precisava era achar aquele ponto ali, aquele fiozinho. Mas você não sabe dizer. Talvez você diz assim, minha vida está ruim. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não consigo achar o fio ali. E às vezes tudo que a gente precisa fazer nessa hora é que Deus abra os nossos olhos para a gente enxergar onde é que é o fio. E o fio, irmãos, é sempre o mesmo. O fio é sempre o mesmo. Ou nós não estamos conseguindo amar o nosso Senhor, ou nós não estamos conseguindo amar o nosso próximo. Porque tudo se resume a isso. O Antigo Testamento inteiro, a lei, os profetas, a Bíblia se resume a isso. E eu quero te ajudar nessa noite, eu quero que você reflita comigo. Se talvez você entrou na rotina, você entrou na cobrança, você entrou no estilo de vida, ou não existe mais amor no seu coração. Mas talvez você nem consegue perceber isso. A minha oração é que Deus possa tirar o embaçado dos seus olhos, para que você enxergue que você precisa de amor, e que é a falta do amor que faz você ficar desanimado. Não existe amizade sem desgaste. Não existe relacionamento sem desgaste. Quando a engrenagem desgasta, ela não encaixa mais. Presta atenção. Para a engrenagem rodar, ela precisa dar uma desgastada. Sabia disso? Para a engrenagem rodar, ela precisa dar uma desgastada. Você vê, você consegue imaginar aquelas engrenagens de relógio, ou coisa assim, aquelas coisas pequenininhas. No começo, quando é uma engrenagem nova, ela bate e ela vai assim, mais ou menos. Depois de um tempo, ela dá uma desgastada e encaixa bem. E aí o negócio funciona, que é uma beleza. Mas depois de muito desgastada a engrenagem, então são aquelas duas coisas circulares, né, que vão fazendo assim. Depois de muito desgaste, não tem mais. Só faz faísca. Porque acabou aquele cravinho, acabou aquele furinho.
E os relacionamentos são do mesmo jeito. Não existe amizade sem desgaste. Às vezes os nossos relacionamentos eles estão tão desgastados que só sai faísca. Está entendendo, né? É só briga só. É só assim, tudo magoa, tudo machuca. Porque desgastou, acabou o cravinho ali. Né? Olha só, leigão, eu nem sei o que é cravinho, mas estou falando. Você está entendendo? Às vezes o teu coração está desse jeito. Está desgastado. Às vezes o relacionamento do marido com a mulher. Essa semana nos Barbies nós falamos sobre isso um pouco. Durante um ano tem fases, né, o casamento. Tem meses, assim, tem fases que o maridão está mais animado, ele tá... É isso aí, às vezes dura um dia só, mas... E tem fases que a mulher está mais animada, né? A gente que não é casado não entende muita coisa, mas Deus vai dar sabedoria para nós ao longo do tempo. Eu lembro que numa crise minha, eu namorei 2 vezes na minha vida, infelizmente. Não queria ter namorado nenhum para casar com a primeira, mas aconteceu, Deus me perdoa e eu estou em paz, está tudo resolvido. Mas numa crise de um dos namoros, aí eu cheguei para minha mãe, ô mãe, mas eu não sei se eu gosto da menina, não sei o que e tal. Aí minha mãe, na maior sabedoria dela, meu pai, não sei onde é que ele estava. Nesse dia eu dormi lá na cama da minha mãe. Estava eu e ela lá, a gente dormiu lá. Dormiu todo mundo no quarto, na verdade. Onde é que você estava? Você não, né? Estava jejuando. Foi pro mosteiro. E aí eu falei, mãe, acho que eu não gosto da menina, eu não sei o que eu sinto. Aí minha mãe falou assim, meu filho, deixa eu te falar um negócio. Eu estou 25 anos casado com seu pai. Tem fase do ano que eu estou apaixonado por ele. E eu estou assim, parece que nós casamos ontem. Mas tem fase do ano que nós parece que não é nada que colega, nem lembra quando existe. Falei, seu pai também é assim, porque a paixão vai e vem. E naquilo ali eu falei, meu Deus, revelação esse negócio, que coisa fantástica. Aquilo ali mudou minha vida. Eu falei, nossa gente, então realmente as crises fazem parte do nosso cotidiano, o desgaste faz parte, e às vezes isso acontece no casamento, acontece o desgaste, está desgastada a relação, às vezes o relacionamento entre irmãos, entre amigos, que às vezes ficam um bom tempo sem se falar, na igreja às vezes os relacionamentos desgastam, você não aguenta mais as mesmas pessoas, você não aguenta mais, fazer o quê? Faz parte, você não aguenta mais, você já está aqui, sei lá quanto tempo, aí você, a mesma pessoa lá, aquele grupo, é o pastor de novo, eu já sei tudo que ele prega já, porque eu já estou aqui faz tempo, ele repete tudo, todo domingo. Gente, isso desgasta, e às vezes o relacionamento desgasta do pastor com o rebanho também, né? Porque é uma coisa às vezes meio difícil da gente funcionar, porque nós temos que ter o amor, que é o vínculo da perfeição entre nós. Só que ao mesmo tempo é essa relação entre nós que vai nos afiar, segundo Provérbios 27 e 17. Então a gente tem que lutar contra a natureza para existir amor entre nós, enquanto que é essa relação entre nós que vai afiando a gente, que vai sendo uma lixa na nossa vida. E às vezes cansa, porque assim, eu estou aqui e eu tenho que pregar e ministrar e cuidar do seu coração. E às vezes eu não tenho paciência. Porque você, né, é uma pessoa que gosta daquele botão lá do rádio, escrito repeat. Você gosta de fazer sempre a mesma coisa, e às vezes eu canso, eu falo, meu Deus, aquela igreja. E aí eu tenho que corrigir você, e às vezes você não aguenta mais ser corrigido por mim. Então às vezes é complicada a nossa relação, e a relação às vezes de igreja, ovelha dá uma desgastada, né? Minha mãe acha que a relação de pastor e ovelha... Pastor e igreja é mais uma relação de pais e filhos. Eu acho que tem fases, a maior parte do tempo mas eu acredito que pode existir tempos onde é mais um romance, onde o namorado é namorado, né, onde a gente pode se alegrar bastante e ver o que existe de positivo no outro. Mas geralmente é aquela correção. Então às vezes a relação fica desgastada na igreja também. Todo relacionamento é passivo de desgaste. Mas eu queria que a gente refletisse sobre algumas coisas que precisam acontecer. Porque a gente está reunido aqui, nós cremos no mesmo Jesus, no mesmo Salvador, nós cremos no amor de Deus por nós, que Jesus morreu por nós, que o Pai ressuscitou Ele, que Deus
tem o melhor para nós, mas muitas vezes a gente vive como se o outro fosse estranho para nós. E eu queria que a gente refletisse sobre algumas coisas que podem restaurar o amor nos nossos relacionamentos. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o outro, seja da igreja, seja dentro de casa, seja no trabalho. A primeira coisa que eu queria falar é que alguém precisa ceder. Se a gente quer restaurar, se a gente quiser estar arraigado do amor fraternal, primeira coisa, alguém precisa ceder. Alguém tem que desmoronar primeiro. Quando o relacionamento está ruim, alguém precisa dar o primeiro passo e falar assim, não está legal. Não está legal, eu quero consertar esse negócio. Só que às vezes você não quer ser essa pessoa, só que você já está sentindo que está pesando demais sobre os seus ombros. Você precisa tomar iniciativa. Alguém precisa ceder, alguém precisa desmoronar. Você vai esperar o outro. Às vezes o seu temperamento do outro é mais durão que o seu. Ele vai ficar 3 anos sem falar que está difícil. Então você precisa tomar iniciativa. Alguém precisa ceder, você precisa ceder. Você precisa chegar e reconhecer às vezes sua falha. Você precisa chegar e reconhecer a coisa não está boa. Você precisa entender que a restauração, ela requer movimento. As coisas não acontecem sozinhas. As coisas não acontecem sozinhas. Nós precisamos movimentar. Primeira coisa, alguém precisa ceder. Segunda coisa, é preciso negar-se a si mesmo. Se a gente quer restaurar o amor no nosso relacionamento com Deus, se a gente quer restaurar o amor no nosso relacionamento uns com os outros, primeiro a gente precisa ceder. A gente precisa chegar e reconhecer. Às vezes para Deus, você precisa, Deus, não está bom não, minha relação está horrível com o Senhor. Ou a minha relação com a igreja não está boa, a minha relação com meu marido, a relação com a minha família não está boa. Você precisa dar o primeiro passo para o coração. Segunda coisa, você precisa negar a si mesmo. E negar a si mesmo não é negar a existência de desejos maus dentro de mim. Não é falar assim, não existe. Não tem nada de errado comigo. Isso não é negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo não é reprimir e fazer de conta que as coisas ruins não existem. Mas negar a si mesmo é negar que esses desejos, é negar a esses desejos ruins uma resposta positiva. Então não é falar assim, não tem problema, eu já estou santificado, estou glorificado, isso não me atinge. Isso aqui eu já passei dessa fase. Isso aí é uma besteira que você faz, você está enganando a si mesmo. Quando você diz assim, isso aí já não me afeta mais. Quando a gente fala isso para qualquer pecado, é uma tonguice da nossa parte, é mentira. Negar-se a si mesmo não é negar a existência dos maus desejos do nosso coração, mas negar uma resposta positiva para esses desejos. Então você convive consciente desses desejos, convive consciente da sua postura ruim, mas você chega e fala assim, isso aqui existe em mim, mas Deus, eu não quero praticar esse negócio, eu quero que o Senhor trabalhe isso em mim. Então, para a gente negar a si mesmo, primeira coisa, a gente precisa afirmar a si mesmo. A gente precisa afirmar aquilo que existe de ruim em nós. E se a gente quer restaurar os relacionamentos, a gente precisa afirmar aquilo que existe de errado em nós. Porque aí nós vamos lutar consciente. Pelo que a gente está lutando? O que estraga o nosso relacionamento? E aí nós vamos poder negar a resposta positiva para aquele desejo ruim. Quando a gente não nega a si mesmo, a gente só faz o que gosta. Consegue pensar isso dentro de casa? Se você só faz o que você gosta dentro da sua casa? Se você só faz o que você gosta dentro do relacionamento, do seu casamento, do relacionamento com seus filhos, você só faz o que você gosta? Na igreja, você só faz o que você gosta? Não está tendo negação. O casamento, ele não pode ser assim. A gente precisa tomar iniciativa, mesmo quando falta o sentimento. Obrigado. Eu vou afogar aqui. Glória a Deus. Não é uma crítica, não. É um elogio. Eu gosto de nadar. A amizade funciona assim, irmãos. A amizade, a gente constrói ela com sacrifício também. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. A tentação do pastor é estar mais perto só de quem é mais crente. Essa é a tentação do pastor. Se tem uma coisa que eu tenho tentado fazer nesses anos, é abrir o meu coração para que a igreja entenda o meu coração. Então muitas vezes eu acabo pregando e falando sobre a relação de igreja e pastor, não só a sua relação com Deus.
Mas muitas vezes a tentação do pastor é andar só com quem é mais crente, com quem é mais dedicado, com quem está se esforçando, com quem está se entregando. E a tentação da igreja, muitas vezes, é só cobrar o pastor e não saber perdoar ele. Não, ele é o pastor, ele tem que fazer um negócio. Nós pagamos ele para isso. O vínculo da perfeição ficou em algum lugar lá atrás. A relação com Deus não é Deus dando para você o que você acha que você precisa. Deus já negou a si mesmo por nós. Mas e a gente? Será que a gente já tomou a nossa cruz? Muitas vezes, irmãos, nosso relacionamento com Deus está deteriorado porque a gente não está sabendo se negar para as coisas que Deus está pedindo para nós. Então a gente precisa negar a si mesmo, a gente precisa ser bem realista, assumir os nossos problemas, as nossas dificuldades, a gente precisa assumir os nossos pecados. Ser santo não significa que a gente não tem pecado, nós precisamos entender isso. Ser santo é a gente caminhar lado a lado de Deus, de maneira que a gente consegue enxergar os nossos pecados e saber que todo dia eu preciso dizer não para eles, todo dia eu preciso dizer sim para Deus, todo dia eu preciso decidir amar Jesus, todo dia eu tenho que decidir amar a igreja e orar e falar: Deus, põe mais amor no meu coração, Deus me socorre. Por quê? Porque eu me conheço, Deus. Deus, abençoa meu relacionamento com a igreja, abençoa meu relacionamento com meu marido, com a minha família. Por quê? Porque eu me conheço, Deus. Essa semana foi muito boa, mas quando chegou mais ou menos assim, na sexta-feira, eu senti que eu dei umas respostas atravessadas para algumas pessoas. Eu falei: Deus, eu já sei que eu sou assim, me ajuda, porque senão eu vou voltar tudo de novo. Segura a minha língua. Então negar a si mesmo passa por reconhecer as nossas falhas. Terceira coisa, é preciso disposição para compreender. Se a gente quer estar arraigado no amor fraternal, se a gente quer restaurar o amor, a gente precisa ter disposição para compreender. Você não está bem disposto o tempo inteiro, não é verdade? É toda hora que você está disposto a lavar a louça, fazer o trabalho, fazer a tarefa, ir para o culto, não é toda hora. Então a gente precisa ser disposto a ser um pouco mais compreensivo com as pessoas à nossa volta, porque às vezes o erro delas é porque elas não estão sendo dispostas também. Não é de manhã, tarde, à noite, todo dia da semana, o mês inteiro que a gente está disposto para fazer aquilo que é o certo. Só que às vezes quando alguém erra com a gente cospe fogo. A gente precisa ser um pouco mais compreensivo. Existem dias de desânimo, e nesses dias a gente precisa ter um pouco de sensibilidade com as pessoas à nossa volta, para a gente ter compreensão. Elias passou por isso. Num dia Elias estava fazendo fogo cair do céu, matando os profetas endemoniados, profetizando a seca, fazendo milagre, ressuscitando o menino. No outro dia Elias tentou suicídio e foi para o meio do deserto. Tem dia que nós expulsamos demônio, jejuamos, oramos por horas, viemos fazer uma pregação maravilhosa, mas tem dias que eu não aguento olhar para a cara de ninguém da igreja, e que eu só estou falando: Deus, cuida deles, que eu vou dar um tempo. E nesses dias precisa haver compreensão. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, nós não somos uma empresa, nós somos uma família. E é a hora que a gente começa a desconstruir essa mentalidade de empresa, de negócio, de funcionário, é que a gente começa a entender o elo da perfeição. E às vezes lá dentro da sua casa, sua família, a mentalidade de empresa. Você é o patrão. E as crianças para o trabalho. A esposa é a gerente, mas ela ainda está debaixo. E às vezes você olha o pai como patrão e a gente precisa desconstruir esse negócio. Eu falo, você obedece. Mas não existe nenhuma tentativa de entrar no coração do outro, saber o que o outro está sentindo. Sabe o que Deus começou a ministrar no passado? Quando Deus começou a quebrar o meu coração para eu ser mais mansinho aqui na igreja, Ele falou assim: meu filho, se você não amansar o seu coração, você não vai conhecer as pessoas, porque elas vão viver com medo de você. Então você precisa baixar a sua bola um pouco, para de exortar. E eu pensando assim: Deus, mas olha aqui, Deus, o povo está fazendo isso. Meu filho, conheça os pecados deles primeiro. Entra na vida deles primeiro. Deixa eles pecarem sem você falar um A. E deixa o Espírito Santo constranger. Irmão, sabe o que a gente precisa fazer às vezes dentro da nossa casa? Parar de corrigir os erros da nossa família. Parar. Às vezes por um momento, sabe para quê? Só para contemplar. Só para observar. Só para entender o outro.
Às vezes você precisa vigiar a sua língua. Fica quietinho, não fala nada. Observa as pessoas, observa os erros, observa as falhas, para você poder participar. Porque as pessoas só se entregam numa relação de confiança quando elas veem que elas vão ser aceitas. E depois que a gente constrói essa relação, chega num ponto em que até o cidadão sabe que ele vai levar uma puxada de orelha do pastor, mas ele sabe que ele pode confiar, e ele chega e abre o coração. A gente precisa ser um pouco mais compreensivo para o amor ser restaurado no nosso meio. Às vezes a gente precisa ficar um pouquinho mais quieto, deixa o circo pegar fogo. O nome de Deus não está nele, não está nela. Então deixa Deus fazer a obra. Eu não sou Deus, você não é Deus. Quando a gente joga muita expectativa em cima do outro, fica sobrecarregado demais. Quando você joga muita expectativa em cima do seu marido, em cima do pastor, achando que ele vai salvar você, achando que ele vai resolver o problema da sua família, não precisa abrir o coração. Eu não consigo resolver os problemas da sua casa. Os problemas da sua família são seus e de Deus. Eu não consigo. Eu não sou Deus, irmãos. Eu não sou Deus. Por favor, entenda isso. Assim como eu preciso entender que vocês também não são Deus na minha vida, e que vocês não vão me elogiar em toda hora que eu achar que eu acertei, e eu preciso perdoar e falar: Deus, o Senhor é que é Deus, eles não são Deus. Quem vai me amar mais que todo mundo é o Senhor, Deus. Assim, a gente precisa acertar a nossa relação na igreja. A gente precisa se amar mais, irmãos. A gente precisa descentralizar o culto e a liturgia e focar mais nos relacionamentos. Irmãos, não é isso que o profeta Isaías falou lá no capítulo 1. Irmãos, o Isaías chega assim e fala assim: gente, Deus tem uma notícia para vocês. Ele não aguenta mais o culto de vocês, está insuportável. A oração de vocês está fedendo para Deus. É desse jeito que ele fala. Ele não aguenta mais, sabe por quê? Porque vocês vêm e fazem o culto, mas o relacionamento de vocês com ele está todo destruído. O nosso Deus é o Deus das relações, irmãos. E se tudo isso aqui acontece sem existir em nós amor por Ele, que a gente tem que gostar de Deus. Você entende isso? Você tem que gostar de Deus, igual você gosta de chocolate, igual você gosta de filme, igual você gosta de ficar deitado debaixo da coberta no frio, igual você gosta das coisas que você gosta. Você tem que gostar de Deus, você tem que ter prazer em Deus. Isso é amor. Ou eu estou viajando? Amor não é só sacrifício, irmão. Nós vamos entender uma coisa. Quando a pessoa é adolescente, nós temos que explicar: amor não é só sentimento, não é verdade? Aí quando a pessoa fica adulta, aí nós temos que ensinar: amor também é sentimento. O cara vira um robô. Isso não é amor, irmãos. Precisa arder no nosso coração, precisa existir em nós alguma coisa que mexe. Nós temos que gostar de estar perto uns dos outros. Nós temos que buscar que Deus restaure os nossos relacionamentos. Às vezes está desgastado, mas você não pode se acomodar desse jeito. Eu quero ter um relacionamento bom com a minha igreja, eu quero ter um relacionamento bom com a minha família, eu quero ter um relacionamento bom com Deus. Hoje eu tenho prazer de orar. Eu não quero só que seja assim: ai, que sacrifício, eu tenho que fazer oração hoje, porque todo dia eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. Mas eu quero que seja gostoso. Às vezes eu falo: Deus, está faltando gosto nisso aqui, parece que é só sangue e suor e lágrima. Deus, vem, Deus, ajuda aqui, refaz tudo. Quarto lugar, é preciso diálogo. Primeira coisa, o que é? Alguém tem que ceder, né? Alguém tem que ceder. Seja você, que você não fique esperando. Segunda coisa, negue-se a si mesmo. Você tem que se negar na relação, senão não vai dar certo. Porque se você não se negar, qual é o nome daquele negócio dentro da rodinha de skate? Rolamento. Se você não se negar, o outro vai ser a engrenagem e você vai ser um rolamento. Você não quis negar partes de você para o outro encaixar em você. Está entendendo a analogia? Não vai girar. Você tem que se negar, senão você não vai ser engrenagem, você vai ser um rolamento. Ó, gente, só aqui que Deus as coisas. Como é bom ser família, gente.
A gente precisa viver nesse sentimento, assim, não assim, ó, eu estou indo para o culto, vou ficar cheiroso, que eu tenho que aparentar bem lá. Ou então eu estou indo para o culto, eu tenho que preparar o melhor sermão, porque eu tenho que, ó, impressionar a igreja. Irmãos, nós temos que acabar com esse negócio. Cadê o relacionamento? Cadê o amor? Então a quarta coisa, então a primeira coisa é, alguém tem que ceder. Segunda coisa, você tem que se negar, senão você vai ser um rolamento. Terceira coisa, você precisa ser compreensivo. Você precisa compreender o outro. Quarta coisa, é preciso diálogo. Gente, nem quem é profeta sabe tudo o que está passando no seu coração, na sua cabeça. Está na Bíblia isso aí. Eliseu estava lá, chega a mulher chorando nos pés dele. E aí Eliseu falou assim, pode deixar, Geazi, que Deus não revelou para mim o que está acontecendo. Nem que é profeta. E às vezes a gente que é profeta até sabe o que está passando com o outro. E Deus, que sabe de todas as coisas, ainda assim nos chama a falar com Ele. Então, irmãos, nós temos que conversar. Se a gente não conversar, não vai para frente. Você precisa entrar em terreno estranho que você nunca entrou. Você precisa tocar em assunto que você nunca tocou antes. Você precisa falar com gente que você nunca falou antes. Hoje a gente estava falando sobre minha avó, que é a mãe do meu pai. Que a minha tia falou assim, foi muito bom para ela mudar para Curitiba. Minha avó está com 7.0. E gente, minha avó é mais jovem do que muita gente que eu conheço. Durante a semana ela está lá, na Ouvidor Pardinho, fazendo atividade com a terceira idade. Nada, passeia, faz isso, aquilo, aquilo outro. Outro dia ela está lá na igreja católica lá, fazendo estudo bíblico. Todo dia ela tem que tirar a lição do texto. Eu vou lá e ela vai lá, me ajuda aqui. Eu falei, vou mandar uns crentes da igreja para lá, para a igreja católica, porque eles estão passando tarefinha, o povo está fazendo. Nossa, nem lá na igreja está tendo aí. Vou chamar o padre lá para ajudar a gente. O que mais? Sei lá, não para, ela passeia, ela vai na caminhada, ela faz isso, aquilo, aquilo outro. E ela tem as amigas dela lá e vai fazer excursão. E aí a gente falou isso no carro, falou assim, nossa, a avó, ela é alguém que toma iniciativa. Ela fala com as pessoas. Ela não fica lá, encrunhada, no canto. Tem uns linguajar de família, né, gente? Que é só a família que fala. Lá na sua casa deve ter umas coisas também. Que se você falar fora, ninguém entende, né, Dervis? Então, apelido, né, essas coisas. Gente, isso é família, a gente precisa criar essas coisas, né? Então, cara, a avó vai, ela vai aqui ali, cheia de amigos, e tem gente que não tem amigo, por quê? Porque a avó dialoga, ela puxa papo, ela vai, conversa, fala com isso, fala com outro ali. A gente precisa pôr para fora. Se até Deus, que sabe do nosso coração, pede para a gente orar e falar com Ele, quanto mais os nossos relacionamentos. Às vezes a pessoa, ai gente, a pessoa não viu você passar do outro lado da rua, e aí você fica assim, não, ela me viu. Foi por querer. Eu sei, ela me tira lá na igreja, não fala comigo, nem olha e cumprimento direito. Sua cabeça, vai lavar essa cabeça. Só você que está vendo essas coisas, vai conversar, pelo amor de Deus. Não, o pastor está me punindo. Não, porque ele não põe mais eu para orar. Fala comigo, ó, meu filho, eu queria fazer, pastor, eu queria fazer uma oração aí no culto, pastor. Faz tempo que eu não recolho o dízimo aí. Ou então nunca o senhor me chamou. Vem falar comigo, eu ponho você para recolher, fazer uma oração aí, meu filho. Só que não dá para adivinhar, às vezes a gente fica acumulando fungo dentro do coração, gente. Tem coisa que a gente guarda só pra gente, certo? E a gente desabafa só com Deus, amém? Amém. Mas tem coisa que nós não podemos ficar guardando. Que nem meu pai outro dia, comprou um queijo. Meu pai comprou um queijo. Qual que é o nome mesmo? Gorgonzola. Comprou um queijo gorgonzola, gente. Aí levou pra casa, tal. Abriu o queijo gorgonzola. Quando vê lá, e tem fungo aqui. Mas, tá. Guardou de volta, chegou no mercado lá. Que cor que tava? Preto. Aí chegou e falou assim, ó moço, quero trocar esse queijo aqui, que ele tá embolorado. Aí, peraí, aí abriu assim. Ah, moço, mas é gorgonzola, né? Ele é assim mesmo. Falei, moço, mas o fundo é azul, não preto. E aí a moça trocou, ela quis tirar com a cara dele, né? Mas na verdade estava preto o fundo, não era azul. O que eu quero dizer? Tirar isso para a sua vida, que você nunca mais vai esquecer. É que tem coisa
que tem que ficar no seu coração, que você só vai desabafar com Deus, mas tem coisa que é demais. Tem um tipo de fungo aí que tem que ficar aí dentro. As suas mágoas, suas tristezas, você não sai reclamando para o mundo inteiro e falando toda hora que as coisas estão ruins. Mas está preto já. Não é para ser preto. Quando ele está azul, verde, tem um gostinho aí, tá entendendo? Então, ó, é isso aí. Nós temos que ter diálogo, irmãos. Você precisa conversar com as pessoas, você tem que explicar, você tem que desabafar. E você também tem que estar disposto a ouvir. Na hora que o outro falar, você fica quieto, em nome de Jesus. Amém. Saiba ficar quieto para ouvir o outro. E ó, não quero ter razão toda hora. Não é para isso que a gente vai dialogar. Não é para ter a razão, não é para ter todas as justificativas. É só para entender o outro. Porque às vezes nós temos que entender que tem conversa que ninguém vai ganhar. Ninguém vai ganhar, os dois vão perder, ninguém vai provar que o ponto está certo e que está errado. Às vezes é aqui assim também, né? Às vezes não vai ganhar. Você vai falar assim, não pastor, mas você tinha que fazer isso, aquilo. E eu vou falar, não, mas eu acho que não é assim. Ó. Né? Só que aí você não ensina, então às vezes você não lê tanta Bíblia. E aí como eu leio, aí eu uso uns versículos, né? E você não tem os versículos. Só que às vezes eu estou errado também. E aí ninguém vai ganhar, nós vamos falar assim, então tá bom. Mas vamos conhecer o coração do outro, nós temos que dialogar. Amém, irmãos? Amém. Último lugar. Então, primeira coisa, alguém tem que ceder. Toma iniciativa. Toma iniciativa de falar com Deus, ó Deus, não está legal. Ou então, ó, fulano, converse com alguém, toma iniciativa. Segunda coisa, negue-se a si mesmo. Senão você vai ser um rolamento e não uma engrenagem. Terceira coisa, seja compreensivo. Entenda também o lado do outro. Não é sempre que você está bem, não é sempre que você está animado. Irmãos, às vezes eu passo por isso também. Às vezes eu não estou animado. Às vezes a semana ela foi um fiasco para mim. E eu sei, naturalmente, né, pelas perspectivas humanas, que o sermão não vai ser aquela coisa maravilhosa, porque o meu coração não está bem. Às vezes Deus surpreende, muito além do que eu preparei, ou do que eu orei, ou do que eu imaginei. Mas aí eu preciso entender também que o dia que o irmãozinho não está bem, pastor, não estou bem. Às vezes eu falo, então tá bom, dá uma folga. Mas às vezes o irmãozinho vem lá todo quebrado, e eu entendo às vezes a dor do irmão. Eu entendo, irmãos. Só que assim como muitas vezes eu machucado, tenho que vir para cá, tenho que visitar você, tenho que fazer isso, aquilo outro. Às vezes eu preciso conduzir você a realizar os seus compromissos, mesmo sem você ter vontade. Isso faz parte do pastoreio. Só que aí a gente pega um pouco mais leve, a gente tem que ser compreensivo. E quarta coisa, a gente precisa do diálogo. Quinta coisa, a gente precisa do compromisso de oração. Você não consegue orar por alguém e odiar essa pessoa. Você não consegue orar por uma pessoa e odiar essa pessoa. Todas as pessoas que me magoaram, eu decidi que eu ia orar por elas. Eu ia orar por elas e abençoar a vida delas, até que que a mágoa uma hora fosse embora do meu coração. Porque você começa a orar pela pessoa e fala, Deus abençoa fulano, abençoa o casamento, abençoa aquilo. Esses dias teve uma pessoa que de tempos atrás já, eu tinha uma mágoa e Deus mostrou assim, você está magoado. Eu falei, então vou orar. Comecei a orar, falei, Deus, que dificuldade de orar. Porque a vontade de orar é para Deus pôr um prego na mão dela. Deus pega essa pessoa, vara o prego na mão. Pessoa ingrata. Irmãos, às vezes como pastor a gente serve as pessoas. E às vezes a gente é mais marcado do que as pessoas que a gente serviu. E a gente esperava um pouco de gratidão. E às vezes as pessoas não estão nem aí com a gente. E aí nessa hora a gente tem que falar assim, Deus, então me ajuda a orar por essa pessoa. Porque eu não quero ser escravo dessa pessoa. Eu preciso perdoar essa pessoa. Nós precisamos de compromisso de oração. Você está orando pelos seus relacionamentos? Você está orando pelos seus relacionamentos dentro da igreja? Pelos seus relacionamentos na família? Você tem que orar, irmãos. Você tem que orar. Para concluir, eu acredito que quando Jesus ele injetou amor em tudo, porque quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê versículos que dizem assim, ame a Deus e ame o próximo. Se eu não tiver amor, nada serei. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. O amor é o vínculo da perfeição. Eu acredito que quando Jesus injetou o amor em tudo, Ele estava querendo aproximar o que era distante. Jesus desejava transformar a distância em proximidade. Transformar o quilômetro em centímetro. O ano-luz em 1/1000 de segundo. No abismo fazer uma ponte. Em vez de empresa, igreja. Em vez de uma comunidade, uma família. Jesus quis acabar com as distâncias. Ele falou, nós temos que amar.
Ele mesmo abriu o coração dele, ele falou assim: eu não chamo vocês mais só de servos, eu chamo vocês de meus amigos. Eu quero estar perto de vocês, eu quero que vocês participem dos meus sentimentos. Lá em Lucas, no final, antes da última ceia, Jesus fala assim: vocês são aqueles que têm estado comigo nas minhas tentações. Eu tenho aberto meu coração com vocês. Irmãos, nós queremos manter a aparência, mas se a gente for priorizar a reputação, nós não vamos conseguir amar. E nem nós vamos deixar os outros nos amarem. É só isso que Deus chamou a gente para fazer. Amar. Ele em primeiro lugar. O próximo como a nós mesmos. O filho não demite o pai da família. A igreja não demite o pastor. Mas ora e ouve o Espírito Santo. Ontem eu ouvi falar sobre o pastor Eduardo, que é o pastor lá da primeira igreja quadrangular. Ele já tem 40 anos que ele está lá. Eu vi ele pregar uma vez, cabeça branca, o velho, com todo respeito, o Senhor, desculpa, com todo respeito, ele é mais vivo do que muitos de nós aqui. Um homem de muita oração, muita oração. Em 40 anos que ele está lá. Esse ano ele fez 40 anos que ele é pastor lá. E a igreja tem uns 7 mil membros, tem uns 40 pastores lá. Quando ele assumiu, tinha 300 membros a igreja. E aí um dos pastores falou para mim assim: ele nunca demitiu pastor nenhum, mas todo que ele orou para sair, Deus tirou. A gente não demite ninguém da família, mas às vezes a gente ora para Deus conduzir para outra direção, porque é Deus que tem que fazer, porque a gente é família. A gente é família. Irmãos, quem está aqui um pouco mais tempo, mais próximo, sabe que todas as vezes que nós fomos aplicar disciplina nas pessoas dessa igreja, foi uma coisa tão carinhosa, com tanto amor, onde teve lágrimas, onde teve jejum, onde nós jejuamos como liderança, falando: Deus, dá uma palavra para a gente quer restaurar a pessoa. A gente precisa ser família, não empresa. Acima de tudo o amor, que é o vínculo da perfeição. Às vezes a gente precisa aparar as arestas, podar os galhos que sobram, descer, negarmos a nós mesmos, sermos compreensivos, dialogarmos, orarmos. Nós precisamos priorizar pela construção dos relacionamentos do dia a dia. Porque eu quero trazer uma revelação para você nessa noite. Esse é o fio que você não está conseguindo enxergar. Por que a sua vida está ruim? Por que você está triste? Porque você não tem relacionamento. Nem com Deus, nem com os outros. Você está precisando amar e ser amado. Você precisa abrir o seu coração. Às vezes a gente fica numa rivalidade de medir força, mas a gente não tem que defender o nosso nome, é só o nome de Jesus. Vamos orar?